Eu vou chegar em casa amanhã, vou almoçar com 8 netos e uma bisneta de 6 meses. Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial. O Teatro da Universidade de Ribeirão Preto, a UNAERP, ficou lotado. As pessoas estavam ali para ver Deltan Dallagnol, o coordenador da Lava Jato. O tema da palestra era o combate à corrupção. Queria deixar meu incentivo para que você conheça a campanha. Deltan Dallagnol voltou a Curitiba sem se dar conta de que aquela noite marcava o início do fim de uma farsa que prejudicou a economia e violentou a democracia no Brasil. Era o começo do fim da Lava Jato. Na plateia estava Walter Delgatti Neto, estudante de Direito, que havia ficado 6 meses na prisão por uma denúncia de tráfico de drogas, da qual acabaria absolvido. Walter tinha um segredo. Ele tentava um jeito de acessar as contas do Telegram. Não existia um crime. E nisso, na audiência, eu vi o promotor mexendo no celular e no Telegram. E foi quando, a partir daí, eu pensava em uma forma de provar que o que eu estava falando era verdade. Eu consegui um método mais simples do que o que eu estava tentando e tive acesso à conta dele, que foi... E quando conseguiu, passou a brincar de Deus. Sempre que se interessava por alguma pessoa, fosse celebridade ou mesmo alguém de seu círculo pessoal, entrava nas conversas e descobria quem eram realmente. Walter quis conhecer a verdadeira face de Deltan Dallagnol, não a aparência de bom moço que frequentava igrejas evangélicas. E oramos, Pai, abençoamos teu servo, abençoamos a cada um e sabemos que tudo que foi dito... Walter encontrou um áudio de Deltan Dallagnol gravado no dia 28 de setembro de 2018, 10 dias depois daquela palestra e compartilhado com outros procuradores. No áudio, Deltan comemorava a liminar de um ministro do STF, Luiz Fux, que cassava a decisão de Ricardo Lewandowski, que autorizava Lula a dar entrevista. Na época, o ex-presidente estava preso e impedido de concorrer às eleições. A entrevista solicitada pelos jornalistas Florestan Fernandes, do El País, e do Conselho Editorial do 247, e por Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, poderia ter impacto no primeiro turno, marcado para o dia 8 de outubro, e diminuir as chances de Jair Bolsonaro, que liderava as pesquisas, e assim fortalecer Fernando Haddad, que tinha o apoio de Lula. Carlos, o Fux deu uma liminar suspendendo a decisão do Lewandowski, que autorizava a entrevista, dizendo que vai ter que esperar a decisão do plenário. Agora não vamos alardear isso aí, não vamos falar para ninguém, vamos ficar quieto para evitar a divulgação o quanto for possível, porque quanto antes divulgar isso, antes vai ter recurso do outro lado, antes isso aí vai para plenário. Então, quanto assim, o pessoal pediu para a gente não comentar aí publicamente e deixar que a notícia surja por outros canais para evitar precipitar recurso de quem tem uma posição contrária à nossa. Mas a notícia é boa para terminar bem a semana, depois de tantas coisas ruins, e começar bem o final de semana. Abraços, falou! Quando estas e outras mensagens foram divulgadas, que revelavam a verdadeira natureza da Lava Jato, a de uma organização política e até com indícios de crime, Deltan Dallagnol tentou se explicar. A Lava Jato, em Curitiba, sofreu um ataque gravíssimo por parte de um criminoso que invadiu telefones celulares, que sequestrou contas e aplicativos de trocas de mensagem, que se fez passar por jornalistas e procuradores
E o nosso receio é que a atividade criminosa dele avance agora para falsear e deturpar fatos nesse imenso ataque contra a Operação Lava Jato. A minha opinião, e aqui é uma opinião informal, é que alguém com muitos recursos está por trás dessas invasões e o objetivo principal seria invalidar condenações da Operação Lava Jato e impedir novas investigações. Alguém com recursos, porque não é tentativa de ataque a um celular, mas tentativa de ataque de vários, né? E em alguns casos talvez aí com sucesso, o que não parece corresponder à atividade de um adolescente com espinhas na frente do computador, né? Sérgio Moro e Deltan Dallagnol já não convenciam mais como antes. Vai estar nos livros de história como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. As mensagens acessadas por Walter Delgatti eram detalhadas e guardavam absoluta coerência com fatos conhecidos. Colocar isto com muita clareza, porque, de novo digo, ou nós estamos diante de uma obra ficcional fantástica que merece o Nobel de Literatura, ou nós estamos diante de um caso extravagante que este colunista do New York Times tem razão de dizer. É o maior escândalo judicial da história da humanidade. Não foram só Gilmar Mendes e outros ministros do STF que ficaram escandalizados com os arquivos. Lula, que há 3 anos lançou o livro A Verdade Vencerá, se manifestou com uma certeza. Sempre soube que esse momento chegaria. Esse vazamento que está acontecendo, tudo isso me dá um alívio de dizer, porra, Deus existe. Deus existe, a verdade está vindo à tona, apesar da Globo. No Congresso e em outros fóruns de debate, a ação de Walter Delgatti também repercutiu. Ele é uma pessoa muito importante para a história do Brasil. Eu acho que ele é comparável para nós a qualquer Assange, ao Snowden. Eu acho que, obviamente, é um papel histórico e deverá ser reconhecido. Eu gostaria de conhecer porque eu queria dar um abraço fraterno nele. Eu acho que esse rapaz, esse hacker, por decisão própria ou por circunstâncias, é um herói do Brasil, revelando o que é a Lava Jato. Está sendo um efeito parecido com o Snowden, com Assange. Espero que o destino dele não seja igual ao do Assange, pelo contrário. E um dos imprevisíveis da vida foi o Walter Delgatti, porque ele descobriu, por acaso, e revelou para nós o que é a Lava Jato, né? Porque a coisa é mais do que escandalosa, né? É aterradora. Porque os exemplos estão aí agora, desnudados, claros, sobre como se acontecia as investigações no país e principalmente ali na Força Tarefa Independente de Curitiba. A história tinha retomado seu curso. Democracia! Sem farsa, sem falsos heróis. Bom, eu estou aqui no espaço da casa do Walter, né? Que é o espaço que você olha aqui, nós vimos tartaruga, o cachorro. Aqui tem algumas árvores com fruta, ameixa, tem jabuticaba. E aqui é o espaço que eles deram o nome de Chácara Vovô Walter. O Walter Delgatti, ele é italiano. Ele veio criança aqui com os pais e se fixou em Araraquara. Então esse é o local que ele mais ficava. Então tem o Walter Delgatti e o Walter Delgatti Neto. Então olha, estamos aqui entrando nesse espaço, que é o espaço que a família ficava bastante, né? Então aqui tem muitos, né? São crucifixos, motivos religiosos, né?
mulher do Walter, italiano, né? É muito católica. Então tem aqui, olha, esse é o mural aqui da família, com várias fotos. Então você tem aqui, olha, esse é o irmão do Walter, esse é o Walter. Todos eles, ó, o Walter aqui, junto com o avô, Walter Delgatti Neto, e o avô, que é o Walter Delgatti, que é o italiano. Então teve aqui, quando ele veio para cá, que foi abandonado pela mãe, ele era um pouco mais novo do que nesta foto. Então tem aqui, olha, a avó, que nós vimos aqui num outro período. Esse era o pai, o Walter Delgatti, a mãe do Delgatti, Walter Delgatti Neto. Olhe bem, o advogado dele, ele tem uma relação realmente pessoal com o advogado dele, que é o Ariovaldo Moreira. Essa foto aqui foi tirada em Las Vegas. Essa foto que a polícia divulgou como se ele usasse armas. E ele mesmo disse que aqui foi num stand de tiros em Las Vegas e ele pousou com uma arma porque ele jogava muito Counter-Strike. Isso já mais recentemente. Mas aqui tem um pouco então da história do Walter. Aqui, ó, eu aqui pequeno, né, meu irmão? Hã? Aqui sou eu, meu irmão pequeno e minha irmã. E meu pai. Esse é meu irmão e eu. Zé, a gente tava na Califórnia. Você viajou com ele? Viajei. Só vocês dois? Só nós dois. Aí essa foto de cima a gente tá de bicicleta aí também, eu e ele, ó. Essa daí é no Central Park, lá em Nova York. Aqui morava eu, meu irmão, meu pai, meu avô, minha avó, aqui meu irmão. Ó, eu, meu irmão, meu pai, meu avô, minha avó, meu tio e meu primo, todos esses moravam aqui. Ao meu lado está a Dona Otília Gomes Delgatti. A Dona Otília, ela, dona da casa. Hoje o Walter vive exclusivamente dos proventos dela, que é aposentada. Ela recebe um salário mínimo dela, que foi trabalhadora de uma tecelagem aqui em Araraquara, e também recebe um salário que é a pensão do marido, já falecido. A pergunta que eu faço à senhora, por que a senhora criou o Walter? O que aconteceu? A mãe dele pôs aí no portão, largou aí e foi embora. Como assim? Ela pôs aí no portão e foi embora, deixou aí e eu cuidei. São meus netos, né? Estou cuidando até hoje. Olá, e agora nós vamos conhecer a casa do Walter. É onde ele mora. Onde ele mora com a avó. Então, nós estamos aqui, olha, vamos entrar aqui na casa do Walter. Esse aqui, olha, aqui é o quarto do Walter. Vamos entrar um pouco, conhecer um pouco a casa do Walter. Aqui o lugar que o Walter mais fica na casa, né? E vocês podem perceber que ele não tem mais aquilo que durante muito tempo foi a razão da vida dele. E ainda é, só que ele não pode mais ter acesso a computador. Era aqui que ficava o computador. Você vê que ele não pode usar. Não tem o computador aqui no quarto dele. Hoje o Walter não está aqui, mas mesmo que estivesse, nós não poderíamos entrevistá-lo. Depois que ele deu aquela entrevista para o Brasil 247, vocês viram a entrevista exclusiva, o juiz tomou uma decisão. Aliás, uma decisão constitucionalmente questionável, que foi de proibi-lo de dar entrevista. Então hoje ele não pode dar entrevista, tem aquela entrevista que vocês já viram, mas depois disso ele não pode falar com mais ninguém, mas autorizou a família dele que nós viéssemos para mostrar como vive Walter Delgatti Neto. A senhora acha que ele é herói ou ele é criminoso? O que a senhora acha? Criminoso ele não é, não. Ele não é criminoso, não, imagina. O Danilo ficou mundialmente famoso como um dos hackers de Araraquara. E essa é a história que nós vamos contar aqui. O Danilo concordou em dar entrevista e nós viemos aqui, olha, fica um posto de gasolina. Há 20 anos, 2001, aqui funcionava uma lan house. A lan house era onde os jovens da época, eles brincavam de um joguinho muito famoso na época, Counter-Strike. E eles brincavam muito de Counter-Strike, eles ficavam até de madrugada, meninos 12, 13, 14 anos.
E depois, a gente vai até caminhar um pouco, a Lan House passou para o outro lado da avenida, onde é uma igreja evangélica. O Danilo, e hoje já sabe, ele não teve nenhum envolvimento com o hackeamento diretamente. Mas ele ficou preso. Na Papuda, lá em Brasília. Como foi que você conheceu o Walter e o que aconteceu efetivamente para que você fosse preso? O Walter, eu conheci ele no ano de 2001, 2002, que a gente, como você disse, a gente jogava Counter-Strike e outros jogos aqui nessa Lan House. Eu não sou formado em TI, eu não fiz curso nada, mas eu sempre gostei. Eu sempre estudei em computador, em jogos, inclusive desde os 12 anos, 11 anos de idade, eu trabalhei em Lan House, fazia manutenção de computadores com 12 anos de idade. Você acha que a sua prisão faz parte de uma armação no sentido de contar uma história que não corresponde à realidade? Com certeza, com certeza. Com certeza, se isso não é armação, eu não sei o que é mais. Ele diz, ó, foi eu que fiz, não foi pego nada comigo, de material, nada na minha casa. Tipo, aí ele diz, o IP do Danilo, mas é o IP de Ribeirão, e quem morava lá era o Walter, porque eu tinha saído, porque a gente ia estudar lá e acabou ficando só ele. Eu desisti. Como eu tinha alugado tudo, veio conta de água, luz, telefone, tudo no meu nome. E como ele usou a internet de lá, acabou vindo em mim. Só que quando eu fui preso, até os primeiros dias, eu até entendi. Pô, tem que averiguar. Mas depois disso eu percebi que já não era isso. Eles não estavam buscando a verdade, eles estavam querendo criar a narrativa de quadrilha. Neste prédio em Araraquara, Walter Delgatti Neto morou alguns meses quando começou a estudar na Faculdade de Direito e oficialmente ajudava a organizar baladas. Walter tinha um vizinho que era policial civil e não gostava dele. Na justiça, o policial diria mais tarde que ele causava muitos problemas, sem especificar exatamente quais. Em 2015, a polícia encontrou motivo para entrar no apartamento de Walter. Na Delegacia da Mulher, em Araraquara, uma jovem o havia acusado de estupro. Julian Assange, o hacker mais famoso do mundo, quem diria, também foi caçado pela justiça na Inglaterra por causa de uma acusação semelhante. De volta à Delegacia da Mulher, meses depois, a jovem que acusou Walter acabou admitindo que a relação foi consensual. Nós procuramos o promotor Marcel Zanin, que acusou Walter Delgatti por tráfico de drogas. Por causa da pandemia, o fórum está fechado. Mas nós sabemos, a cidade sabe que ele mora aqui, neste condomínio. Então nós vamos agora tentar falar com ele para que ele então explique esta acusação. Olá, tudo bem? Eu estou querendo falar com o Dr. Marcel Zanin. É o seguinte, ele falou para o senhor que ele não vai descer e o senhor dá o telefone. Aí ele entra em contato com o senhor para se organizar melhor. Então o senhor pode anotar o telefone, por favor, ou me passar o dele para que eu ligue? Eu já estava indo embora quando o Dr. Marcel Zanin me telefonou. Ele não me recebeu. Oi, Dr. Marcel Zanin. O senhor falaria conosco ou não? Nós estamos fazendo uma reportagem sobre o Walter Delgatti Neto, né? Agora nacionalmente conhecido. E eu gostaria de falar com o senhor porque ele foi no passado acusado de tráfico. Só que nós vimos o processo e vimos que a acusação era sem fundamento, ele acabou absolvido. Eu queria falar com o senhor sobre isso. Ele conversou comigo por quase 30 minutos, mas depois disse que não autorizava a publicação da entrevista. O promotor disse, em resumo, que não considera a denúncia contra Walter inconsistente e cogita processá-lo por ter tido sua conta no Telegram invadida. No apartamento de Walter, a polícia não encontrou nenhuma prova do suposto crime sexual, mas viu na residência algumas caixas de remédios de uso controlado, pacote de papel sulfite azul, uma guilhotina e uma impressora multifuncional, além de 3 receitas de medicamentos. Walter apresentou aos policiais uma carteira de estudante de medicina da USP. Era um documento diferente das carteirinhas usadas pelos alunos da universidade, como descobriu um investigador que atuou no caso. As receitas encontradas na casa de Walter eram verdadeiras e testemunhas disseram que ele fazia fichas e pulseiras de cor azul para as baladas.
Nós estamos aqui no quarto dele e aqui, olha, essa aqui é a caixa de remédios, muito remédio aqui, ó, bastante remédio. Então, você tem que a polícia colocou isso na denúncia. O que fundamentou a prisão preventiva dele. Esse remédio é um Aprazolam, custa 13, 15 reais no máximo numa farmácia, e a acusação é de que ele traficava esse medicamento, o Aprazolam, que ele toma até hoje. Os advogados de Walter o descrevem como um jovem de personalidade complexa. Olha, como todos já sabem, né, o Walter tem uma vida muito difícil, né? A infância do Walter não foi uma infância fácil, né? O abandono pela mãe, a criação que ele teve pela avó, óbvio, né, que ele chegou a ter um certo apoio da avó, mas não é como você ter o carinho e o amor da mãe. Então penso que o Walter é uma pessoa que ao longo do tempo se sentiu rejeitado e com relação à própria família e depois com relação à sociedade. Ele é uma pessoa extremamente com uma carência, né? Eu vejo ele como uma pessoa carente, mas de uma forma diferente. Acho que a carência ela pode se desenvolver de várias formas, né? E eu vejo isso nele. Mas é alguém que realmente sofreu muito na infância, não teve oportunidades na infância, né? Então, desde o primeiro momento que eu comecei a conversar com ele, eu percebi isso. Delgatti conseguiu o que queria. Deixou de ser um número de prontuário do sistema de justiça e virou o hacker que mudou a história do Brasil. É isso aí, ele queria jogar no ventilador e conseguiu. Os membros da Força Tarefa já não têm mais a popularidade de antes. Mas no auge, eles eram tratados como celebridades. Inclusive vinham nesta padaria, é o Rico Pão. Pessoas ali de dentro tiravam fotos com eles e eram tratados realmente como verdadeiros artistas. Eles vinham muito aqui? Bastante. Como eles eram? Respeitador. Sempre respeitaram a gente. Eram normais, pessoas normais. Estamos agora a caminho da Procuradoria da República, que é aqui onde trabalha o Deltan Dallagnol e os outros procuradores. E encontramos o MPF fechado, porque está em reforma, mas nós vamos tentar falar com todos os membros da Força Tarefa, da Lava Jato. Lula é levado preso para a Superintendência da Polícia Federal. Apoiadores de Jair Bolsonaro comemoraram. De outro lado, choro e revolta. Os manifestantes a favor de Lula foram reprimidos pela polícia. A polícia apoia a destruição da democracia. Pessoas que já tinham provado o gosto amargo da ditadura voltaram a lutar por democracia. Na frente do Ministério Público Federal, Ivete e um grupo de amigos passaram a realizar protestos de rotina. Mas não se podia falar sobre isso porque a Lava Jato era intocável. Mas os militantes não se intimidaram e trouxeram até um personagem que criou o som da resistência. Aqui, Procuradoria da República do Paraná, Ministério Público Federal. Um ano depois, o Intercept começa a divulgar as mensagens hackeadas por Walter. Ele me procurou num dia, querendo passar para mim, eu sugeri que ele procurasse alguém, então a outra vez que ele me procurou foi para dizer, passei o conteúdo a alguém. E de repente um menino de Araraquara revela para o Brasil tudo aquilo que a gente estava ali sentindo. O coordenador da Lava Jato começou a ser requisitado para palestras depois que ficou famoso e se tornou muito próximo de empresas e bancos, como a Unimed e a XP Investimentos.
mas mudou também que eu me tornei cliente da XP, viu? Por iniciativa própria, entrei lá no site, fiz o meu cadastro, assim. Em chat acessado por Walter Delgatti, Deltan Dallagnol expõe à esposa seu plano para ganhar dinheiro. Vamos organizar congressos e eventos e lucrar, ok? É um bom jeito de aproveitar nosso networking e visibilidade, escreveu Deltan Dallagnol em dezembro de 2018. Em outra conversa, ele expõe ao também procurador Robertson Pozobon um plano. Eles querem colocar as esposas como administradoras da empresa de palestras para burlarem a norma legal que proíbe procuradores de gerenciarem pessoas jurídicas. Mas como cogitavam colocar uma quinta pessoa na sociedade, Fernanda Cunha, empresária experiente no ramo de palestras, Deltan Dallagnol adverte que um dia ela poderia ser formalmente ouvida por autoridades. Robertson, o Robito, responde: se chegarem nesse grau de verificação, é porque o negócio ficou lucrativo mesmo. Risos. Que venham. As mensagens começaram a ser divulgadas 4 meses depois. Os convites para os procuradores fazerem palestras diminuíram e a empresa não chegou a ser aberta, mas Deltan Dallagnol já tinha prosperado. Eu fui a seu antigo endereço. Eu estou procurando o Dr. Deltan Dallagnol. Ele mora no St. Peters. Senhor, ele não mora mais aqui. Não mora mais aqui, não. Ah, é? É, faz tempo que ele mudou, vendeu o apartamento aqui. Eu fui a outro endereço onde houve até uma manifestação. O Deltan Martinazzo, ele é conhecido nacionalmente, ele é um procurador da República. Não, mas aqui ele não mora. Por fim, fui até o segundo cartório de imóveis, onde fiz uma pesquisa. Fim do mistério. Deltan Dallagnol comprou um apartamento na rua Manuel Eufrásio em setembro de 2018 por R$1.800.000. Do cartório, fui direto para o condomínio. O apartamento fica neste prédio aqui. Nós agora vamos até lá para tentar falar com o Deltan Dallagnol. Afinal, é muito importante que ele dê a versão dele sobre essas mensagens todas que estão sendo divulgadas. Eu estou procurando o Dr. Deltan Dallagnol, está? Só um minutinho, eu vou verificar. O senhor marcou alguma coisa com ele? Não, como o Ministério Público está fechado, eu vim até a casa dele. Não. Deixa eu ver se eu tenho alguém no apartamento, só um pouquinho. Oi? Não tem ninguém lá. Me ligou, ninguém atende. Por que você chama ele? Ela acho que é do pai dele, eu acho. Que é o Le Chateau. E ele não está lá? Ah, é difícil ele ficar aqui, né? Mas ele mora aqui? Mora aqui. E ele não pode falar com a gente? Claro, geralmente esse tipo de coisa aí é difícil de atender, né? Faz pouco tempo que eles moram aqui. Se eles reformaram, eu também fui. Formaram, né? Aqui. Deltan Dallagnol comprou o apartamento da Ebel Consultoria e Assessoria Empresarial Limitada. O valor da compra era inferior ao de mercado, segundo um corretor que negocia imóveis no condomínio. No prédio, um apartamento igual ao de Deltan Dallagnol foi vendido 1 ano antes por cerca de R$2.400.000. A empresa que vendeu o apartamento a Dallagnol é da tia de Diogo Castor de Matos, também procurador da República. Tereza Elizabeth Betega Castor foi casada com Belmiro Valverde Jobim Castor, que foi secretário de Estado em 3 governos do Paraná e diretor do Bamerindos. E acabou processado por gestão fraudulenta depois que o banco foi liquidado. Fui a Ponta Grossa, a 100 quilômetros de Curitiba, onde Deltan Dallagnol já tinha feito um bom negócio imobiliário. Neste condomínio, o procurador comprou na planta 2 apartamentos de um programa destinado a atender pessoas de renda mais baixa. Na portaria, fui informado de que um dos apartamentos continua vazio, o outro foi vendido. E o imóvel que o Deltan Dallagnol comprou em 2013 continua fechado. E eu conversei com alguns moradores e eles disseram que o Deltan Dallagnol se encaixa num tipo que é comum, aqui mesmo, neste empreendimento e em outros do Minha Casa Minha Vida.
que é o especulador. Ele compra o imóvel, ele não tem interesse em alugar, nem tem interesse em vender, e fica esperando a valorização. É isto que acontece com o imóvel. Hoje, o imóvel que o Deltan Dallagnol pagou, já em 2013, pagou R$80 mil, está valendo quase R$200 mil. Nem assim ele vende. Também não aluga, embora haja muita procura, já que a 200 metros daqui fica a Universidade Estadual de Ponta Grossa. E muitos estudantes que vêm de várias regiões do Brasil, ou do interior aqui do Paraná, procuram imóveis próximos. Aqui, por exemplo, e não consegue alugar porque o Deltan mantém o apartamento dele fechado. É ilegal? Não, mas é absolutamente imoral. Imagine que um empreendimento que tenha dinheiro público, aqui tem, porque é feito pela Minha Casa Minha Vida, é subsidiado, ele custa menos a unidade justamente para que as pessoas possam ter o seu primeiro imóvel. Você imagine se as pessoas, se todos pensassem como o Deltan Dallagnol, vem para um empreendimento como este, compra as unidades, passa, enfim, no caso do Deltan Dallagnol nem foi difícil, ele recebia auxílio moradia quando ele comprou este imóvel, ou estes 2 imóveis, e deixa lá fechado como se fosse um dinheiro num banco, feche lá um ativo sem nenhuma utilização, sem cumprir a sua função social. E alguns poderiam dizer que até algum tipo de corrupção, já que, como eu disse, há dinheiro público que é aplicado em construções como estas. Depois que a Lava Jato começou, o Brasil empobreceu. Filas de desempregados passaram a fazer parte da paisagem urbana de grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Estudo do DIEESE revela que a Lava Jato provocou desinvestimento de 172 bilhões de reais e foram perdidos 4 milhões e 400 mil empregos. O Brasil era a 6ª economia do mundo. Hoje é a 12ª, mas as estrelas da Lava Jato enriqueceram. Sérgio Moro vivia neste bairro. Os vizinhos dizem que ele se mudou. Mas a senhora sabe se o doutor Sérgio Moro, eu estou ligando lá no apartamento 71, ele não mora mais aqui? Não, ele não mora mais aqui, senhor. Faz tempo que ele saiu? Já faz um tempo. Ele mora no Cabral, se eu não me engano. Cabral? Lá no Cabral. Rosângela Moro, que trabalhou com um advogado da chamada indústria da delação premiada, Marlos Arnes, e com o lobista Carlos Zucoloto Júnior, hoje está bem instalada. Bom, nós estamos aqui em frente ao condomínio AR3000. Aqui tem o escritório da Rosângela Moro. Sérgio Moro já foi visto aqui várias vezes. Nós tentamos falar com a Rosângela Moro, fomos até ali à recepção, mas a nossa entrada não foi autorizada. O sobrinho de Teresa Castor, que vendeu o apartamento a Deltan Dallagnol, é irmão de Rodrigo Castor de Matos, que recebeu honorários milionários para representar presos na Lava Jato em acordos de colaboração, como o casal João Santana e Mônica Moura.
Diogo Castor de Matos patrocinou este outdoor na via pública que leva ao aeroporto que serve a Curitiba. Bem-vindo à República de Curitiba, terra da Operação Lava Jato, a investigação que mudou o país. Aqui a lei se cumpre. Diogo Castor de Matos poderia ser preso se a frase que publicou fosse aplicada a membros do Ministério Público. A advogada Tânia Mandarino, em nome do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu, denunciou o caso ao Conselho Nacional do Ministério Público. A representação foi arquivada, embora os procuradores soubessem de sua gravidade, conforme revelam áudios acessados por Walter Delgatti. O procurador Orlando Martello Júnior comentou com os colegas. E a terceira coisa é a questão de vai chegar nele ou não vai chegar nele, é se vai ter uma repercussão externa. A gente sabe que ele já confessou, já vai tentar lidar com isso internamente, não há dúvida. Mas isso pode não chegar no público externo, pode não chegar no CNMP. O CNMP vai ser notificado para suspender os fatos, né? Em razão do problema dele de saúde. Mas depois talvez não tenha essa repercussão, porque eventualmente o corregedor vai analisar todas as circunstâncias, vai penalizá-lo ou não, seja lá como for, e aí vai acabar esvaziando o procedimento do CNMP, tá? Então a questão é se vai ter uma repercussão externa ou não. Internamente, lógico, ele confessou, certo? Então é nesse sentido. Abraço. Paulo Galvão, outro procurador experiente, também falou intramuros sobre Castor de Matos. Galerinha, deixa eu colocar duas coisas aqui que eu acho que tá errado. Vocês estão repetindo a mesma coisa, vocês estão repetindo errado, tá? Uma coisa, o Diogo, quem pediu para sair foi ele. Então, ele pediu para sair, segundo ele relatou, por questão de tratamento de saúde. Então, ele está saindo por tratamento de saúde. Não existe essa história de estar saindo por motivo irreal. Foi ele que decidiu sair, tá? E a segunda coisa, não existe essa história de vai chegar nele, não vai chegar nele, a história do outdoor. Vai chegar nele porque ele confessou, relatou o fato para o corregedor, já chegou nele. Então, não existe essa história de vai chegar, não vai chegar. Ele mesmo, espontaneamente, foi lá e falou, já relatou isso para o corregedor. Então, não tem mais isso, tá bom? Quanto ele ficar na integração, eu não estou na integração, né? Inclusive, estava meu nome lá equivocadamente na portaria, até pedi para sair. Não sei se é a gente que tem que resolver isso, aí é quem está na integração, né? Ele com a Letícia, o Orlando como digamos assim, quase pai aí também, dá a sua opinião, mas tipo assim, acho que essa questão da integração poderia ser resolvida independentemente da força-tarefa. Uma decisão da Letícia, com o Orlando para ajudar, com a Paula, que é a procuradora-chefe. Beleza? Abraço, minha gente. Castor de Matos pediu para sair da força-tarefa. O Ministério Público, em nota, o agradeceu pelo excepcional esforço e omitiu os reais motivos da saída. TVs, sites e jornais que fazem a propaganda da Lava Jato, como a Globo e as afiliadas dela, publicaram a versão de que o procurador estava com estafa física e mental. Deltan Dallagnol, ao mesmo tempo, acertou com o corregedor do Ministério Público uma forma de abafar o caso. Deu certo para eles, mas surgiu Walter Delgatti no caminho. Mas aí quando as mensagens vieram à tona, nós pedimos para desarquivar, foi desarquivado, né? E de fato hoje a gente tem um processo administrativo disciplinar instaurado em face do procurador Diogo Castor de Matos. Descobriu que foi indicado um laranja fantasma, que é o JC Batera, que o nome dele é público hoje, né? Como contratante do outdoor. JC Batera é músico gospel e mora na periferia de Curitiba. Veio de Pernambuco para trabalhar como professor de música e tocar com cantores do segmento evangélico. Um dia, ele foi intimado pela Polícia Federal. O delegado queria saber por que JC Batera pagou por um outdoor em homenagem à Lava Jato, já que o nome dele aparecia como contratante da empresa Outdoor Media. Na verdade, eu nunca tive interesse, né, na questão política, assim, eu apoio fulano, eu não sabia nem o que era esquerda e direita. Como eles colocaram um laranja involuntário, tipo assim, pega ali qualquer menina ali, ó, que não sabe o que é a vida e contrata aí, usa os dados dele aí.
Só que mexeram com a pessoa errada. JC Batera é de uma família que tem muito princípio. E ele diz que vai até o fim para ver esse caso esclarecido. Vou até o fim. Vou até o fim porque, assim, dependendo do que esteja acontecendo, tudo, eu sempre fui um cara, e minha família sempre me ensinou isso. A gente pode não ser rico, não ter as coisas, tudo, mas dignidade a gente tem. Né? Da outdoor media. E também a descobrir, né, através das coisas que aconteceram, sobre a questão do procurador Diogo Castor de Matos, que também se colocou como, foi ele, né, que financiou, ele foi aberto isso aí, acho que ele confessou, enfim, também para ele se esclarecer sobre isso. Porque se foi ele que financiou, ele sabe quem é o contratante. Ou ele próprio. Ou né? ele próprio. Talvez ele próprio tenha dito, esse aí, pode ser isso aí, coloca aí. A Lava Jato, sob certo aspecto, foi uma reunião de amigos. Castor de Matos era estagiário de Deltan Dallagnol, assim como Robertson Pozzobon. Os dois estavam designados para trabalhar em cidades do interior, mas foram chamados por Dallagnol quando a força-tarefa foi formada e vieram para a cidade onde já estava a família deles. Orlando Martello estava em São Paulo como procurador regional e também foi convidado. Assim ficou perto da esposa, também procuradora da República, e também da filha. Todos eles recebiam diárias elevadas. Nos livros que saíram sobre a Lava Jato, ninguém conta que a operação nem sequer deveria ter sido realizada em Curitiba. O discreto procurador José Soares Fritz era o titular na vara de Sérgio Moro e, em 2014, assinou um parecer que recomendava a transferência da investigação para outros estados, de acordo com a lei e a Constituição. Ele afirma que não há notícia de qualquer crime praticado no Paraná e requer a Sérgio Moro que transfira a investigação para outro juiz em São Paulo e também no Distrito Federal. Seu parecer, no entanto, não foi acatado por Moro e José Soares acabou deixando o posto. Eu conversei com ele por telefone. Comentei que 7 anos depois, o parecer dele se revelou correto. O senhor dizia que a Curitiba não era o juízo natural, não era competente para julgar aquele caso, é isso? Em essência. A conclusão era essa. Tanto que Edson Fachin anulou as condenações de Lula por incompetência da vara de Curitiba. José Soares não fala sobre as razões de ter trocado de posto com Deltan Dallagnol. Houve pressão para o senhor sair? Eu vou perguntar de outra forma, então, José Soares. Não. A pressão para eu sair? Isso. Pressão, porque este caso, e o Deltan não conta isso no livro dele, aparentemente o Deltan queria muito esse caso. Houve algum tipo de pressão do tipo, de algum tipo de pressão? Eu sei que vocês têm independência funcional, autonomia, mas a pressão pode existir de qualquer forma. Não houve pressão. E o senhor prefere não falar? Eu prefiro não falar os motivos particulares pelos quais eu saí. Quando Glenn Greenwald entrevistou Lula na prisão em 21 de maio de 2019, ele já tinha conhecimento da bomba encontrada por Walter Delgatti. O jornalista teve o primeiro contato com Walter em 12 de maio, sem saber a identidade dele, como mostra a conversa encontrada pela perícia no celular do hacker. Na entrevista, sem saber que Glenn Greenwald já tinha conhecimento de pelo menos parte das mensagens, Lula fala que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos estava por trás da Lava Jato. Eu tenho clareza que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está por detrás disso. Da mesma forma. Tem evidência para isso? Hein? Tem evidência? Tem provas? Eu tenho só convicção. Lula diz ainda que a Lava Jato tinha virado uma organização política. A Lava Jato, aos poucos, ela foi se transformando numa operação política a benefício de quem dela participa. O Moro é um subproduto
da Rede Globo de televisão. Fabiano Leitão, o trompetista que criou o som da resistência, diz que as mensagens lavaram a alma dele. Sabe aquela coisa, aqueles cartazinhos que tem jogo de futebol? Eu já sabia, eu me senti daquela forma. Fabiano passou 3 anos chamando a atenção do STF para os abusos da Lava Jato, a seu modo, com o trompete. Fabiano tocava num grupo de axé em Brasília até descobrir que o trompete poderia ser uma arma política poderosa. No dia que a presidenta Dilma, ela sofreu impeachment, né? Eu estava aqui na praça desolado, muito triste. Fiquei até 1h da manhã, né? E aí eu vi que ia ter uma entrada ao vivo do Heraldo Pereira. E aí eu liguei pro meu amigo e ele falou, pô, beleza, eu te aviso na hora que ele entrar ao vivo. E eu pulei ali o alambrado ali do STF e gritei Globo golpista e William Vac golpista, né? Só que eu fui agredido pela segurança do STF. E aí, por conta dessa agressão, eu falei, pô, vamos botar a caixa lá para funcionar, né? Você toca trompete. Trompete é um instrumento de uma amplitude muito grande, muito alto, né? Então você pode invadir de longe tocando a música do Lula. O Marcos foi engraçado porque ele errou o texto, porque era para ele falar... Ele ficou nervoso. Ficou nervoso, ele caiu. Porque ele errou o dia do retorno do judiciário, que era para ser 1º de fevereiro, ele falou 1º de janeiro. E na volta do recesso do judiciário, no dia 1º de janeiro, vai decidir. Invadia a Globo, que estava falando para 40, 50 milhões do Jornal Nacional. Então era uma forma de colocar o Lula na pauta, não deixar que a população esquecesse nenhum momento que o Lula estava preso injustamente. Isso foi o Jornal Nacional, né? Mais que justificadas. Bonner, Renata... Obrigado, Giovana. Esclarecimento. Aí ele dá esclarecimento. Durante a entrada ao vivo da repórter, um manifestante tocou uma música que normalmente é usada em comícios do PT. O som foi captado involuntariamente pelo microfone da repórter. Isso é semiótica, Joaquim. Ele fala PT, entendeu? De maldade. Fabiano tem 41 anos, 9 a mais que Walter Delgatti. São da mesma geração, mas tiveram uma trajetória muito diferente. Eu sou um cara que a minha formação política, Joaquim, foi nas viagens que eu fazia para Teresina, no Piauí. Minha família é de lá, minha mãe é de lá. E eu lembro da minha mãe colocando saco de arroz, saco de feijão no porta-mala e dando para as pessoas na viagem, sabe? Então, essa foi minha maior formação política. Já Walter Delgatti foi descrito pelo delegado Luiz Flávio Zampronha, que trabalha em Brasília, como integrante de um grupo que aplicava golpes bancários. Zampronha indiciou Walter pela invasão de celulares, organização criminosa e lavagem de dinheiro. No inquérito, juntou vídeos e extratos que indicariam a participação dele nesses crimes. Mas não há um único indício de que, ao acessar o Telegram de Deltan Dallagnol, Walter Delgatti tivesse agido por interesse financeiro. Numa conversa com Gregório Duvivier, o hacker diz que quer mudar o Brasil. Ele já conhecia Gregório e não era da TV ou YouTube. Tinha acessado a conta do ator e humorista e obtido imagens íntimas e do documento de identidade. Gregório chega a sugerir a ele que acesse as contas no Telegram de figurões da Globo. E testa o hacker, dando o número de um amigo, Bruno Torturra. Walter, em meia hora, entrega imagens que estavam no Telegram de um dos fundadores do Mídia Ninja.
O hacker Gabriel Pato explica como Walter agia. Vamos resumir aqui rapidaço então qual que foi o esquema. O hacker faz várias ligações para o telefone da vítima para que ele fique ocupado. Em paralelo, nesse momento, ele pede para o Telegram fazer uma ligação para a vítima informando o código de acesso dela. Como o telefone da vítima vai estar ocupado, a ligação do Telegram é encaminhada para a caixa postal da vítima e acaba deixando esse código gravado lá. Aí o hacker usa o Caller ID Spoofing para entrar na caixa postal da vítima como se fosse ela mesma, e aí é só ouvir a mensagem que está gravada lá com o código de acesso. Com esse código de acesso em mãos, é só logar no Telegram como se fosse a vítima. Quando sugeriu a Walter acessar as contas do Telegram, Gregório do Vivier correu o risco de ser indiciado pela Polícia Federal. Ele avisou Walter que não queria mais que isso fosse feito. Contou que Glenn Greenwald o alertou de que isso era ilegal. Walter tinha acessado a conta de William Bonner em data anterior, mas o apresentador da Globo costumava apagar as mensagens. Walter Delgatti Neto ficou preso 1 ano e 3 meses em Brasília. Primeiro aqui, na carceragem da Polícia Federal. Depois ele foi transferido para o presídio da Papuda e dividiu uma ala com o ex-deputado Gedel Vieira Lima e o empreiteiro Sérgio Mendes. Um dia ele foi trazido para cá, onde estava um amigo dele, Tiago, também processado. Os dois descobriram que havia uma escuta na cela. E lá tem uma saída de ar, uma entrada de ar redonda, e o sol ele bate nessa saída de ar e forma a sombra. Então essa sombra aqui, a sombra não, esse formato do sol que entrava pelo ar, ele estava acostumado a ver há 4 meses. De repente, o delegado me chamou até a superintendência, ele fundamentou para o juiz da execução que eu precisava ser ouvido, e me levou até a superintendência, e me colocou na cela com o Tiago. E nesse dia, o Tiago ele foi chamado a fazer uma oitiva num outro departamento, que é na contra-inteligência da Polícia Federal, ou seja, ele teve que sair da cela. Uhum. Assim que ele retornou, ele falou que viu essa sombra, mas era muito alta, ele não tinha acesso. E de repente eu cheguei. Assim que eu cheguei, ele comentou, ele falou assim, olha, tem aquela sombra ali, o que será que é? Eu pensei, se me colocaram aqui, e com você, e nessa altura do campeonato, eu tenho certeza que seja uma escuta, ou algo do tipo. Foi quando eu fiquei em pé, ergui assim ele subiu em mim e conseguiu puxar, e realmente era uma escuta. Ele entregou o advogado ele constatou que era uma escuta, e depois a corregedoria foi lá. Um alento, assim que o delegado confessou isso, o advogado falou, que coisa feia, doutor. O doutor ali falou para ele, que coisa feia, doutor. E ele ficou sem graça. Ele não, sabe quando a pessoa não tem onde enfiar a cara, assim, modo de dizer? As mensagens acessadas por Walter revelaram também a prática de manipulação e tortura por parte de membros da Lava Jato. O posto da Torre em Brasília dá a medida do que pode ser entendido como violência e farsa. Este é um dos postos mais famosos do Brasil, que serviu de inspiração para batizar a Força-Tarefa. Só que aqui, na época, não funcionava nenhum lava-jato. E os policiais diziam que havia, neste posto, um caixa da propina, onde se movimentariam milhões de reais. Só que você pode revirar os processos
que vai encontrar apenas 2 operações suspeitas no valor total de R$460 mil. Nós vamos falar com Carlos Habib Chater, que era o proprietário do posto na época e que hoje evita a imprensa como o gato escaldado tem medo da água fria. Carlos Habib Chater foi um dos primeiros presos da Lava Jato. Também testemunhou o uso de escutas na cela e foi pressionado a fazer delação. Como não tinha o que dizer, foi levado para o sistema prisional. Pode-se dizer que havia tortura ali na Lava Jato? Eu fui pressionado desde o primeiro dia. Eu diria que eu fui quase que chantageado para fazer uma delação. Eu não tinha o que falar. Então, era uma coisa surreal. Eu era retirado da cela praticamente diariamente, praticamente todos os dias, e era induzido, pressionado a falar o que eu não sabia, o que eu não tinha para dar. Essa tortura, vamos dizer, durou aproximadamente 40 dias. E a última forma de pressão foi me dizendo que se eu não falasse, se eu não fizesse a delação, que eu seria mandado para o presídio. E assim foi. A minha última conversa com o delegado foi essa. Eu disse a ele que eu não tinha o que falar, e no dia seguinte eu fui enviado já para o sistema, como eles dizem, que é o presídio. Só se eu mentisse. Eu cheguei até a pensar que essa era a ideia, porque eles me pressionavam, queriam nomes de políticos, de operadores do judiciário, queriam funcionários públicos. Eu não tinha para dar isso. O empresário já tinha visto quando usaram a mesma arma para forçar Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, a fazer delação. Mas aquilo foi terrível. Ele estava preso na Polícia Federal, de madrugada praticamente, tiraram ele da cela, passaram um cinto, igual aqueles cintos de filme americano, prenderam ele no cinto, uma coisa de filme, como se fosse o maior traficante do mundo, mandaram ele para um presídio. Depois de uma semana, talvez, ele voltou, talvez uns 15 quilos mais magro, e voltou só o resto do cara, e aí ali foi iniciada a delação dele. Ele comentou que pressionaram dizendo que iam prender as filhas, a esposa, os genros e tal. Mas o que pesou mesmo naquela época para o Paulo Roberto foi a cadeia que ele teve que encarar por alguns dias. Deixaram ele isolado numa cadeia, numa cela e tal. Mas a imagem que eu tenho de quando tiraram ele da cela, como prenderam os braços dele, como aqueles filmes do cara que vai para a cadeira elétrica, exatamente assim, uma coisa fora dos padrões e tal. Alguns sucumbiram, outros viram a forma de como era conduzida essa questão da delação, falaram que nem sabiam, o que não queriam, no desespero de ir embora para casa. Bom, depois de passar mais de 500 dias preso, as condenações, como é que hoje você vê a Lava Jato? Se você me fizesse essa pergunta há uns 4, 5 anos, eu diria que foi um divisor de águas, porque eu acreditava nisso. Apesar dos pesares, eu imaginava que ela seria um divisor de águas. Em que pese o que a Vaza Jato mostrou hoje, que nós tínhamos conhecimento, não um conhecimento cabal como é hoje, mas a gente percebia nas ações da polícia, do Ministério Público, tudo isso que apareceu hoje na Vaza Jato, que era um modus operandi, era uma forma estruturada, estudada, para conseguir principalmente as delações. Então, hoje eu diria que foi um grande erro a Operação Lava Jato. Ela poderia ter sido uma operação que colocasse aí em panos limpos todo um problema que eu não estou negando que houve, mas ela foi uma ilegalidade
defendendo outra ilegalidade. Então, o julgamento, as ações, da maneira como foram conduzidas, hoje se mostram, em grande parte, ilegais. Carlos Habib Chater diz que as mensagens acessadas confirmaram o que ele já suspeitava, mas o grau de promiscuidade o surpreendeu. A mim não me espanta, porque, como eu disse, a gente tinha a sensação, a sensibilidade de que aquilo existia. A gente não sabia que era nesse grau de promiscuidade, pelo menos é o que eu vejo. Eu não tive acesso a essas mensagens, tenho vontade de ter acesso para entender um pouco da história. Acredito que isso vai ficar para a história. Mas a gente sentia no dia a dia que aquilo funcionava mais ou menos desse jeito. Essa era a forma, ou melhor, a única forma que eles davam para o preso de ir embora para casa. Não havia outra. Chater hoje tem certeza de que ele nunca foi o verdadeiro alvo da operação. Foi condenado por 2 condenações que sequer chegam a 700 mil reais, 800 mil reais, enquanto falam de bilhões e bilhões e bilhões. E olha que eu tive uma terceira condenação agora, que a gente está recorrendo, de alguns crimes que a gente entende que serão revistos, não tem tanto embasamento jurídico e tal, mas o fato é que a mídia, a questão midiática e tal, foi muito acima, no meu caso, claro, da realidade. Ou seja, eu fiquei preso, eu fui condenado a 11 anos de cadeia em 2 sentenças por uma lavagem de 700 mil reais, que nada tem a ver com política. A pecha que foi colocada em mim e tal, nada tem a ver com a realidade. Porque não conseguiram vincular nenhum político ao meu negócio. Quer dizer, uma coisa muito surreal. Não comprovaram, porque não teriam como comprovar esse tal caixa eletrônico que o político vinha, retirava dinheiro, tal, uma aberração, uma aberração. O fato é que eu cumpri as 2 primeiras sentenças, cumpri bravamente, estou me reinserindo na sociedade, porque essa é o caminho que a lei determinou, e estou tocando a vida. Espero que isso no futuro seja uma história para eu contar para os meus filhos, meus netos. Não deixa de ser uma experiência ruim, mas é uma experiência. Bolsonaro, beneficiário do maior escândalo judicial do Brasil, volta para o Palácio do Alvorada. Fabiano Leitão está à sua espera. Agora no Alvorada, você é dia e noite? Tem vezes que eu venho acordar aqui, né? E tem vezes que eu vou, entre aspas, dar uma péssima noite para ele, para atazanar mesmo, lembrar que ele está num lugar onde não deveria estar. Quem deveria estar ali dentro é o Lula. Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial. Bem, primeiro não cabe ao senhor fazer esse tipo de pergunta para mim, mas de todo modo sim. Moro mentiu e continuaria enganando se não surgisse no cenário nacional o hacker de Araraquara. No dia 23 de março de 2021, o Supremo Tribunal Federal declarou Sérgio Moro juiz parcial e anulou a condenação que tirou o ex-presidente Lula da disputa eleitoral em 2018. O hacker de Araraquara já mudou a história do Brasil. Mas essa história está longe de terminar. Ficarão impunes os crimes descritos nas mensagens, como crimes contra a dignidade humana, contra a soberania nacional,
crimes de lesa pátria, de traição. Há juristas que entendem que essas mensagens sejam validadas para que processos sejam abertos contra estes que aparecem nestas mensagens cometendo ilegalidades. A questão da prova ilícita, que chama-se Fruit of Poison Tree, o veneno da árvore proibida, foi feita para proteger o cidadão contra o Estado. Nós estamos aqui com algo completamente diferente. Nós estamos com agentes do Estado. Então vamos ao final dessa história. De repente, um sujeito arromba a janela da sala de tortura, ingressa na sala de tortura, tira fotos e leva essas fotos como prova e é publicado no jornal. A pergunta é, bom, ele ingressou naquele lugar como uma invasão ao domicílio. Esta prova é ilícita? Na minha visão, não é ilícita, porque ela não socorre, a ilicitude da prova não socorre ao Estado. Eu fiz uma pergunta nesse sentido a Gilmar Mendes, ministro do STF, que tem lutado muito hoje pelo restabelecimento do Estado Democrático de Direito no Brasil. Há possibilidade do Supremo Tribunal Federal validar estas provas que, mesmo que não sejam validadas, elas são decisivas para a história do Brasil. Eu não sei. Se eu fosse presidente do Supremo e do CNJ neste momento, eu não sei o que faria, mas alguma coisa eu faria. Para dizer, gente, o judiciário brasileiro não é isso que está aí. Se eu fosse presidente do TRF, da 4ª Região, ou presidente do STJ, eu diria, não é só porque eles investigaram o ministro do STJ, porque eles estão submetidos, é a Justiça Federal, está submetido a esse sistema. E eles violaram todas as regras. Os crimes da Lava Jato ficarão impunes? A TV 247 agradece a todos os seus membros, assinantes e a todos os internautas que participaram do financiamento coletivo deste documentário. Graças a vocês, estamos revelando a verdade que a imprensa corporativa esconde. Faremos muito mais documentários e contamos com todos vocês.